Agora foi. Então, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, tá? Eu sou mentora de profissionais e empresas que estão migrando para o universo digital. E hoje eu vim falar um pouquinho aqui para vocês que é possível vocês criarem o seu negócio digital de forma mais leve. E é possível sim você criar esse negócio com todo o sucesso, com todos os resultados que você tanto almeja, mas de forma mais leve, sem esse estresse. Porque aqui no universo digital nós temos a leve tendência a sofrer muita ilusão, a entrar no mundinho ilusório de que tudo vai ser ou muito fácil ou muito difícil. Mas eu vou mostrar para vocês a jornada que é possível fazer sem pirar o cabeção, sem estresse, mas que também requer uma certa atenção, uma estruturação do seu mindset, tá? Eu já vou falar sobre isso, vamos aguardar um pouquinho a turminha chegar. Deixa eu ver se já tem alguém por aqui. Tem alguém aí, é a Catiane, eu acho, né? Então, assim, vamos trabalhar isso por quê? Porque é completamente possível você iniciar o seu negócio com as ferramentas que você já tem, sem precisar ter custos, sem precisar perder muito tempo assistindo assuntos que não vão te somar em nada no seu negócio, ouvindo pessoas que só te fazem gastar mais, porque o que mais tem hoje em dia são cursos que você compra e lá dentro do curso o que mais você vê é uma vitrine para que você compre outros cursos. Você compra uma mentoria e dentro dessa mentoria você tem uma vitrine para que você compre, né, outros cursos. Então, nunca o seu aprendizado encerra ali. A impressão que dá é que você está sendo persuadido a comprar uma vitrine que vai te persuadir ainda mais para comprar outros produtos. E aqui não funciona desse jeito. Isso gera estresse, isso gera ansiedade e para te deixar e para falar a verdade, isso me deixa muito pé da vida. Muito desgostosa com o universo digital, que tem tudo para dar certo, tem tudo para dar absolutamente certo, mas sempre tem essas pessoas que agem com má fé, tá? Então eu queria pedir vocês, por favor, que estão entrando, clica nesse aviãozinho, clica no like, porque essa live aqui, apesar de ficar gravada, eu vou falar muita coisa interessante para vocês que estão aí almejando, ou já estão com um pezinho aqui dentro do digital, ou estão almejando criar um negócio digital, ou pelo menos a sua vitrine nas redes sociais. É fundamental que vocês assistam essa live até o final, que eu vou explicar várias coisas que talvez muitos aqui não saibam da minha vida profissional, de como tudo começou aqui na minha vida profissional, aqui no Instagram. E vou falar como a gente pode criar um mindset que eu comentei lá na propaganda, um mindset imparalisável, que não paralisa jamais, porque aqui tá facinho de você se paralisar diante de tanta concorrência, diante de tanto oba-oba, diante de tanta ilusão e diante de tantas falsas promessas, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Primeiramente, eu queria, para quem não me conhece, eu sou Márcia, eu tenho uma formação em nutrição, sou formada há 26 anos. Eu não atuo com nutrição desde que eu entrei aqui no universo digital. A princípio eu comecei a atuar. Eu tenho várias formações de desenvolvimento humano em coach, PNL, enfim, várias formações que me fizeram perceber a necessidade de eu criar algo que fosse não só trabalhar a saúde daquele ser humano, mas também o mindset dele, tá? Isso inicialmente, quando eu comecei aqui no digital, foi há 3 anos atrás, tá? Mas antes disso, eu tive uma vida profissional, que eu trabalhei muito, tanto na área clínica da nutrição, gostava muito de trabalhar na área clínica, mas nunca foi algo que me desse como é que fala? Um sustento, porque a área clínica, ou você ia para a área hospitalar para ganhar um bom salário, ou os atendimentos clínicos ainda não eram tão rentáveis assim.
Então eu trabalhava muito como se fosse uma segunda participação. Então eu já trabalhei em todos os ramos da nutrição, gestão, saúde coletiva, saúde clínica, trabalhei no Hospital Socorro em Belo Horizonte há algum tempo, trabalhei com marketing na Yakult, trabalhei como gerente de operações Minas Goiás, quer dizer, além de gerenciar um restaurante, eu depois fui promovida a gerenciar todos os restaurantes da regional, que era Minas e Goiás, então era mais ou menos uns 13 restaurantes de grandes empresas como a Danone, enfim. Então eu tive a oportunidade de conhecer todas as áreas da nutrição, mas aquela que mais me encantou mesmo, foi marketing e gestão, que foi aquela área que te aguça todo, né, amplia o seu mindset, amplia o seu padrão mental e te deixa te deixa tão forte, tão forte, tão forte, que haja o que houver, você tá ali metendo bronca. Então, isso esse tipo de trabalho, onde você tinha que estar o tempo todo mostrando resultados, o tempo todo se apresentando para o cliente, mostrando para o cliente tanto os resultados para o seu cliente, para quem você prestava serviço, como para o seu cliente final, que eram aquelas pessoas que comiam nos restaurantes, que eram gerenciados pelas minhas nutricionistas, que eu supervisionava, e também a minha empresa, que era prestador de serviço daquelas empresas que estavam ali rodando e visitando. Enfim, então você tinha que ter um mindset assim completamente blindado para encarar e apagar incêndios de todos os lados. Então foi uma área que eu gostei muito, que aguçou a leonina, que é a Amy, tá? E me fez entender que a minha vida estava muito relacionada com aquilo ali, de desenvolver pessoal, de trabalhar projetos, de trabalhar marketing, de desenvolver pessoas. Então, aquilo ali foi me aguçando muito interesse. Aí que eu fui buscar pós em marketing, fui buscar MBA em empreendedorismo, fui buscar cursos de desenvolvimento humano como coaching, PNL, inteligência emocional, inteligência não sei das quantas. Enfim, fiz um monte de cursos por aí. Foi uma jornada de 26 anos quando eu comecei na nutrição, mas essa parte mais focada no desenvolvimento humano e desenvolvimento profissional nos últimos 20 anos, tá? Então, onde eu tô querendo chegar com isso tudo? O que eu tô querendo contar para vocês aqui? Que é possível você desenvolver um negócio que te dê resultados, que te dê lucro, mas que não te deixa doidona, tão cansada e pirada aqui nesse universo digital. O universo digital, imagina que o universo digital é como se fosse um oceano cheio com uma concorrência absurda. E você precisa se destacar nessa concorrência absurda, é o que a gente chama de oceano azul. Você precisa criar algo que te destaque, que cria em você uma ênfase para os seus potenciais clientes em relação às outras pessoas que são seus concorrentes, tá bom? Então veja bem, voltando aqui que deu uma bloqueadinha aqui. Então veja bem, como que você poderia criar um padrão mental, que eu brinco, imparalisável? Porque, para quem não me conhece, toda essa minha jornada de empreendedorismo no mundo digital começou literalmente há 4 anos atrás. Começou quando eu estava em 2015, eu recebi o diagnóstico de um cavernoma gigante no meu lado esquerdo do meu cérebro. Então, o que aconteceu? Com isso, eu precisei passar por uma cirurgia de 9 horas e que desde então eu estou reabilitando braço e perna. E eu me considero uma pessoa imparalisável, por quê? Porque a minha vida toda eu nunca me deixei paralisar por situação nenhuma. Eu sempre fui buscando. Viajei de mochilão pelo mundo inteiro. Quando eu cheguei na Grécia para vender biquíni, eu cheguei logo de cara e já caí de cara numa ilha onde era uma praia de nudismo. Então eu falei, meu Deus, eu preciso vender tantos biquínis e aqui é uma praia de nudismo. Fui lá, aprendi a fazer tererê e aprendi a fazer tererê com um cara que era da Sérvia. E com isso eu fui fazer tererê. Então, assim, eu perdi um trabalho, eu buscava outro.
E da mesma forma, com a cirurgia neurológica que eu passei em 2015, eu não parei. No dia que eu saí da cirurgia, na UTI, no dia seguinte, eu estava idealizando a minha empresa no digital, que era o meu sonho de anos. Sonho de anos era ser empreendedora. Eu sempre fui empreendedora, mas nunca tive um CNPJ até a minha cirurgia. Quando eu fiz minha cirurgia, passei por essa cirurgia neurológica, eu tirei um cavernoma que era do tamanho de uma laranja aqui do meu cérebro, tá? E desde então eu estou reabilitando meu braço e minha perna direita, mas ainda assim eu nunca parei. Nem no primeiro mês de cirurgia, lá sem movimento nenhum no braço, reabilitando a minha perna, eu pensei na possibilidade de parar, porque aquela cirurgia, aquela reabilitação que eu tenho feito até hoje, há 5 anos reabilitando perna e braço direito, só me fizeram entender que o meu sonho era mais importante que qualquer medo, que qualquer insegurança e com qualquer dificuldade motora. Eu era capaz de fazer o que eu quisesse fazer, mesmo tendo passado por uma cirurgia neurológica de alto risco, onde fiquei 9 horas na mesa de cirurgia, tirando um cavernoma do tamanho de uma laranja, ou seja, eu poderia ter tido inúmeros AVCs durante todo aquele período que eu tinha aquele cavernoma e nem sabia, fui descobrir 2 meses antes da cirurgia, uma coisa do tamanho de uma laranja dentro do meu cérebro, imagina, isso há 5 anos atrás. E desde então eu sigo reabilitando. Mas por que eu tô contando isso aqui para vocês? Porque foi preciso eu trabalhar o que eu chamo de pétalas. A pétala física, a pétala emocional, a pétala mental e a pétala espiritual. Eu queria muito vencer e eu tinha certeza que aquela situação em que eu me encontrava não ia me parar, não poderia me parar, não iria me paralisar. Foi uma paralisia no braço, eu fiquei completamente sem movimento nenhum no braço, voltou a movimentar 1 mês depois da cirurgia e mesmo assim eu tive que tendo que passar por uma reabilitação intensa de quase 3 horas por dia há 5 anos, tá? E o que aconteceu? Independente disso, eu saí da cirurgia, eu abri a minha empresa e criei de lá para cá 12 produtos digitais. Ou seja, eu sou uma empreendedora digital, graças a Deus, com inúmeros alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho nesses 12 produtos 3 formações que eu dou certificação de formação em Master Coaching, em coaching de emagrecimento, em metodologia de emagrecimento e ainda o Wellness Coaching para empresa. Além disso, eu tenho vários cursos e também mentorias que eu ajudo profissionais e empresas a migrarem para o universo digital e criarem o seu negócio aqui. Então, por que a gente precisa trabalhar as pétalas? No universo digital, quando você entra para o universo digital, o que vai acontecer? Acontece muito de você se deparar com muitos concorrentes, com muitas pessoas criticando, pessoas maldosas criticando, pessoas vendendo ilusões. Então, se você não tiver um mindset muito bem preparado, se você não tiver um padrão mental bem preparado, muitas vezes você acaba declinando e voltando atrás naquele objetivo que de repente você segurou a vida inteira e chegou aqui no momento de você entrar em ação, você desiste. Então, qual que é o segredo de tudo? O segredo de tudo é você desenvolver, manter um equilíbrio entre o seu físico, trabalhar o seu físico, melhorar o seu sono, trabalhar o seu intestino. No seu intestino são produzidos a maior parte da sua serotonina, que é um neuroquímico essencial para manter o seu bem-estar. Aí a pessoa vai lá, trabalha meditação o dia inteiro, fica meditando, em compensação, comendo só porcaria. Então é muito importante que você mantenha esse equilíbrio entre o seu físico, exercitando o seu corpo, se alimentando bem, mantendo horas de sono, mantendo a sua mente blindada de situações que não vale a pena, como brigas, problemas, ficar falando de política, ficar revoltado com política, entendeu? A parte emocional, buscar avaliar quais são as suas crenças, seus padrões, para trabalhar esses padrões, buscar se equilibrar espiritualmente. Eu não estou dizendo religiosamente, eu estou dizendo espiritualmente, buscando uma meditação, buscando a oração, né? Se você tem o hábito, buscando até a sua religião, se você tem esse hábito. Porque quando você se mantém
com as suas pétalas equilibradas, não há ninguém que vá te desequilibrar, ninguém. Eu passei por todo esse processo de cirurgia neurológica há 5 anos, fez 5 anos em março. Eu venho reabilitando desde então. Muitas coisas eu ali naquele momento eu me despedi, porque eu sei que eu não ia mais poder fazer, mas ainda assim eu nunca desisti. Nunca desisti, eu sempre fui mochileira, mas nunca pensei, ai, não vou poder mais andar de mochilão nas costas, porque eu tô reabilitando perna direita e braço direito. Não, eu só penso em qual vai ser a minha próxima viagem, mas não de mochilão, só que de mala de rodinha. Eu não pensei em parar, nunca buscar um advogado para tentar, por exemplo, uma aposentadoria, jamais, porque eu tinha certeza que eu queria muito empreender, eu queria muito ajudar pessoas. Essas pessoas são as imparalisáveis, termo que nós hoje discutimos muito, vou usar esse termo, imparalisável, porque eu não me paralisei por causa das minhas paralisias motoras que surgiram, né? Por causa da cirurgia. Pelo contrário, eu me tornei melhor, mais animada, mais focada e mais direcionada àquilo que eu gostaria de desenvolver na minha vida. Então é o seguinte, para você desenvolver um negócio digital, inclusive eu queria pedir desculpa para quem estiver assistindo essa live depois, gravada, que eu não fiz propaganda, eu fiz propaganda de última hora, foi uma live relâmpago que eu resolvi fazer, tá? Eu tinha pensado de manhã em fazer, acabei me esquecendo de criar propaganda, depois entrei num monte de reuniões, aí coloquei uma propaganda lá no story só, e tá bom. Quem não puder assistir agora, tá assistindo aí, gravado, tá tudo bem, mas vá até o final, porque você precisa entender como você criar um negócio com leveza, tá? Porque muitas pessoas entram aqui no digital, o que elas recebem? Notícias que para criar um produto digital, você precisa gastar uma fortuna. Para criar um produto digital, você tem que virar uma workaholic. Para criar um produto digital é muito fácil, da noite para o dia. E pior ainda, você chega no digital, da noite para o dia você fica milionária. Boa noite, Jane, tudo bem? Você não é fantoche, para ser feito de fantoche aqui nas redes sociais. Pelo amor de Deus, não deixa que as pessoas te vendam ilusões, porque aqui tem muita ilusão e não é bem assim não, tá? Então o que eu vou te mostrar aqui é a verdade dos fatos, tá? Eu comecei do zero, eu comecei em 2015 eu passei pela minha cirurgia, em 2016 eu comecei a estudar sobre marketing digital, eu não sabia absolutamente nada, eu era uma verdadeira desnutrida digital, não sabia nem rede social eu tinha. 2016 eu criei meu primeiro produto digital, que foi um congresso, mas nem dei muita corda. Em 2017, no mês de 2017 é que eu comecei a criar meus infoprodutos e hoje eu tenho 12 infoprodutos, 11 estão em funcionamento. Um foi o congresso que eu deixei lá guardadinho para quem sabe um dia eu resolvo fazer outro, tá bom? Então, o que eu trouxe aqui para vocês é para vocês entenderem que o empreendedorismo digital, ele é mágico, ele é transformador. O fato de você... O empreendedorismo digital tem essas coisinhas assim, que de vez em quando a live bloqueia, a live para, dá uma paradinha, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente quer uma coisa, não vai ser uma paradinha na live que vai te parar, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, o empreendedorismo digital, ele é mágico, ele amplia tanto o nosso mindset, ele gera uma transformação tão grande em você, desde o empoderamento, que é fantástico você saber por que esse empoderamento. Gente, imagina só, eu tô aqui fazendo uma live para vocês com meu celular só, com meu celular. Eu posso ter tudo que eu preciso do universo digital aqui, dentro desse aparelhinho, dentro do celular. Isso é mágico, isso é mágico. Quando que você imaginou que poderia ter uma empresa toda montada, estruturada aqui dentro de um aparelho que não pesa nem 500 gramas? Quando você imaginou que poderia viajar para o mundo inteiro, ter uma liberdade geográfica com todo o seu negócio criado aqui dentro do seu notebook? Quando que você imaginou que você teria essa liberdade geográfica, essa liberdade de ter? Isso é fantástico, isso é empoderamento puro,
tá? Você poder criar um negócio digital, se tornar uma empreendedora digital, é transformação certa, é empoderamento, tá? Ei, Fabi, tudo bem? Beleza? É empoderamento puro. Por exemplo, eu tenho alunos que hoje viajam, trabalham no computador. Eu tenho alunos que depois que criaram seu negócio digital, bombou a agenda. Eu tenho alunos que largaram empregos em locais que elas iam para hoje só trabalhar aqui no online, desfrutar da família, ficar o dia inteiro com a família. Então o que acontece? Aqui no digital não só te traz empoderamento quando você cria o seu negócio, mas também você tem a sensação de pertencimento quando você começa a participar de grupos, porque nesses grupos você participa de grupos, aí você vai se sentir apoiado, você vai se sentir pertencente a um grupo, porque muitas vezes na sua própria casa você não tem esse apoio, porque as pessoas ainda não entendem o que é o digital. O que é o digital? O que é empreendedorismo digital? O que é um negócio digital? Será que isso é possível? Será que isso existe? Então isso é muito novo, é algo inovador. Então é difícil mesmo das pessoas entenderem, é compreensível que elas não entendam, mas existe, é fato e empodera. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, que nós, empreendedores digitais, nós precisamos, para criar um negócio digital, não só a tecnologia, né? Porque isso é fácil, você pode criar o seu negócio digital sem nenhum custo. Sem nenhum custo, literalmente. Se você seguir metodologias que funcionam, você não precisa gastar nenhum centavo para criar um produto digital. Você pode criar um curso digital somente com o que você tem. Se é um computador, tá bem. Se não tem, vai com o celular mesmo. Você não precisa gastar absolutamente nada, a não ser que você queira implementar com algumas plataformas, sim, que aí você vai pagar um valor, mas são valores pequenos e anuais, tá? Mas você pode criar algo de muita qualidade, quase com custo zero, tá? E o mais importante de tudo, você pode criar esse negócio no seu tempo. Você não precisa passar horas do seu dia empenhado no seu negócio digital. Você pode, por exemplo, fazer uma ponte entre o seu trabalho hoje, o seu trabalho CLT, com o seu negócio digital e ter isso como uma fonte de renda a mais na sua vida. Você não precisa se transformar no empreendedor digital full time, ou seja, o dia inteiro. Você pode criar isso part-time, um momento do seu dia, se dedicar àquilo e ainda assim ter um recurso financeiro a mais. Existem várias formas de você rentabilizar aqui dentro do universo digital. E o mais legal de tudo, você pode trabalhar isso da sua casa. Gente, é a coisa mais deliciosa do mundo. É quando você tá dormindo e você acorda e viu que fez uma venda à noite. Olha só, dormindo, tem alguém ou alguma máquina, alguma plataforma trabalhando para você lá, entregando o seu produto e recebendo o seu dinheiro, mesmo na madrugada, entendeu? Quando que a gente imaginou isso trabalhando numa empresa presencial? Nunca, tá? Então isso aqui é maravilhoso, é uma felicidade quando você desenvolve algo aqui e esse algo começa a florescer na minha vida, na sua vida. É impressionante como que você se empodera, tá? Mas aquilo que eu falo, inclusive eu falo muito lá na minha mentoria Nutrição Digital. O primeiro módulo eu trabalho muito esse mindset. Como que é importante você criar um mindset empoderado, porque o que acontece? Você vai encontrar com os famosos vampiros de energia que tá aqui. Você tá fazendo uma live, aí vem um bobo e te dá uma cantada na live. Você tá fazendo uma live, aí de repente você chega aqui, tem pouquíssimas pessoas ou não tem ninguém. Você tá fazendo uma live, aí vem um cara e te faz uma piada babaca. Aí você tá fazendo um post, aí vem uma pessoa e faz um comentário super babaca também, né? Então, assim, como que você vai enfrentar isso criando um mindset blindado? Eu falo muito isso lá na mentoria, nos encontros com os meus alunos, que é fundamental você passar por esse corredor, né? E criar uma mentalidade imparalisável, como eu falei lá no postzinho que eu coloquei nos grupos agora.
Imparalisável, que você não paralisa por nada, você não pode paralisar por nada. Porque se eu conseguir, quem conhece a minha história sabe de tudo que, pelo menos a boa parte das coisas que eu já passei na vida, tá? Eu já arrendei pousada, já entreguei pousada, já fui pra Grécia vender biquíni, não vendi biquíni, aí comecei a aprender a fazer tererê por lá mesmo e já fiz. Já passei por uma cirurgia neurológica que eu tive que eu tô tendo que reabilitar até hoje, perna e braço. Então, eu posso me considerar uma pessoa imparalisável, porque quanto mais coisas eu presencio na minha vida, quanto mais coisas eu vivo na minha vida, mais força eu tenho para continuar. E mais força eu criei para ajudar você a entender que você também é imparalisável. Se eu sou imparalisável com tudo isso que eu vivi na minha vida, com toda reabilitando, passando 3 horas por dia fazendo fisioterapia, todo santo dia, entendeu? Então, se eu consigo, deu uma bloqueadinha aqui. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa consegue. E você, independente dos problemas que você tem, você consegue sim arrasar aqui no digital, tá? Então, olha só. Uma das coisas que eu aprendi muito no empreendedorismo digital é que eu sou capaz de criar braços. Por exemplo, eu tenho uma profissão base, que é a nutrição. Eu nunca posso dizer que eu fui uma pessoa completamente apaixonada pela nutrição. Eu acho que quem puder, quem tiver, né, a possibilidade de ler um livro meu que vai ser lançado a qualquer momento, vai saber lá a minha história. Eu conto por que eu fiz a nutrição. Porque, na verdade, depois que eu comecei a nutrição, eu descobri que eu era muito mais administradora e marqueteira do que nutricionista. E eu sempre tive essa coisa assim do fazer tudo muito bem feito. Mesmo nutrição não sendo a minha paixão, eu fazia tudo muito bem feito. Tanto é que todos os empregos que eu passei, eu tive muita realização, tive excelentes resultados. Dei aula no curso de nutrição, formei muitos nutris por aí. Mas a minha paixão mesmo era formar pessoas. Desenvolver pessoas, ajudar pessoas, dar o braço a pessoas para que elas pudessem trilhar uma jornada com mais leveza. E era o que eu mais sentia quando eu via os meus alunos se formando, me entregando lá no palco, na colação de grau, aquela estatuetazinha, né, de professor homenageado. Eu sempre ganhava uma estatuazinha lá de professor homenageado. Aí eu ficava pensando, caramba, o que eu posso fazer mais por esses alunos? Eles vão cair no mercado, de repente vão ficar desempregados ou vão atuar numa área nada a ver, entendeu? Eu ficava meio coisa assim. Aí, o que eu pensei? Que era preciso desenvolver algo que fizesse as pessoas enxergar que o mercado é muito além daquela caixinha. Quando você entra no empreendedorismo digital, eu estava falando aqui da nutrição, você pode entrar com a sua profissão base. Exemplo, se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha com a administração, você pode ensinar as pessoas a criar um aplicativo de gestão. Um exemplo. Tá? Tô dando um exemplo. Você pode ajudá-la a criar uma planilha financeira. Ponto. Você pode ajudar essas pessoas a criarem cursos ajudando na gestão de alguma coisa. Ponto. Só que o mais legal do empreendedorismo digital é que depois que você aprende a criar o seu primeiro negócio digital, você está preparado para criar muitos outros. Eu criei 12 produtos digitais em 3 anos. Com toda a dificuldade. Por exemplo, eu não escrevo, eu era destra, e desde que eu passei pela minha cirurgia neurológica, eu não escrevo mais com essa mão aqui, porque ela está reabilitando. Então, eu tive que reaprender a escrever com essa mão, com a mão esquerda. Digitar tudo. Eu era destra. Então, o que eu falo com vocês é o seguinte, se eu conseguir criar 12 produtos digitais em 3 anos, e ao mesmo tempo reaprendendo a escrever, qualquer um de vocês consegue, ou eu não me chamo Márcia, entendeu? Porque eu tô aqui para ajudar vocês. Porque se eu conseguir, não há de passar por mim uma pessoa que não consiga também, certo? Então, o que eu tô querendo falar? Se você cria o seu primeiro negócio no universo digital, o que vai acontecer? Você, com aquele negócio, você vai sentir as necessidades do seu cliente.
Os seus próprios alunos vão te falar, ai, eu tô com uma dificuldade nisso, isso aqui não deu certo no meu resultado. A partir do que eles te disserem, você vai criando outros negócios digitais para contribuir ainda mais com aqueles alunos. Aí quando você vê, você já está com o seu segundo produto, você já está com o seu terceiro, você já está com o seu quarto e você já está com a sua mentoria, que é o que aconteceu comigo. Entendeu? Gente, não tem nada melhor do que você poder trabalhar na sua casa, poder, por exemplo, eu às vezes vou para São Paulo encontrar com meu namorado, eu levo meu notebook e tá tudo bem. Vou para lá, sento lá, trabalho de onde que tiver. Se você quiser, por exemplo, trabalhar, viajar com a sua família, vou viajar de férias no verão com minha família, leva o notebook, a sua empresa tá ali, qual o problema? Não tem problema. Se você tem um trabalho CLT ou se você tem um trabalho onde você é concursado, alguma coisa assim, mas tem um sonho que está guardadinho na gaveta, não tem problema. Crie o seu produto digital, não tem problema. Você vai poder trabalhar parte do seu tempo. Não necessariamente precisa deixar aquele emprego ou pode ir migrando aos poucos. Então nada é sangria desatada aqui. Por isso que eu falei como tema dessa live, crie o seu negócio digital com leveza. Mas o que eu queria que vocês entendessem, que não existe ilusão. Aqui na internet, no mundo online, infelizmente existe venda de muita ilusão. Você vê pessoas falando que você pode ganhar 1 milhão daqui 1 ano, daqui 7 dias, 1 milhão em 7 dias, é o tal do 6 em 7, 7 em 7, você vê muita coisa. Isso é possível? É, mas não é para todos. Então, muitas pessoas entram na ilusão de que vão chegar aqui e vão ficar ricos. Não é. Eu não vendo ilusão, eu vendo transformação. Eu falo sempre com os meus alunos lá da mentoria Nutrição Digital. Você tem que aprender a degustar a caminhada. Se você aprende a degustar a jornada, o resultado é certo, a transformação é certa. Porque é esse aprendizado, esse degustado tijolinho por tijolinho da transformação que faz do seu negócio algo especial. Porque ele foi construído de forma sólida. E não aquela coisa que você vai lá, faz, Eu conheço inúmeros grandes players que quando eu entrei no marketing digital há 3 anos atrás, eles estavam bombando. Hoje já nem se escuta falar deles. Eu não vou citar nomes aqui. Mas existem grandes players que nem aparecem mais. Por quê? Venderam ilusão, venderam mentira. Aí, na época, ficou milionário e depois some. Então, toma muito cuidado com o que vocês compram, com o que vocês escutam por aqui. Vocês têm que pegar alguma coisa, alguma situação em que realmente vai causar a transformação de vocês, ok? Eu, por exemplo, investi absurdo em dinheiro, comprei inúmeros cursos, mentorias caras e no final das contas, se juntasse todas elas daria uma, porque eram todas assim, muito blá 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 e pouca transformação, na verdade, tá bom? Então, pessoal, olha só. O primeiro passo aqui foi criar o produto, o negócio digital que eu falei com vocês e principalmente criar essa mentalidade imparalisável, como eu falei com vocês. Por que eu me sinto imparalisável? Porque ao longo da minha vida eu sempre busquei desenvolver o meu lado emocional, desenvolver o meu lado mental. E quando Deus me deu o maior presente da minha vida, que foi a maior transformação da minha vida, que foi a minha cirurgia neurológica, eu passei por aquilo com tanta leveza, que foi parecendo que eu abri uma porta e fechei a porta, pronto, tá tudo bem. Em nenhum momento, ninguém na minha família, vocês podem perguntar, em nenhum momento eu me revoltei com isso, eu me frustrei, eu reclamei, nada. Porque eu tinha um foco de transformação. Eu lembro que quando eu saí da cirurgia, na UTI ainda eu já estava idealizando a minha empresa, e a única coisa que eu pensava, não era no que eu ia ter que enfrentar de fisioterapia desde aquele momento, foi, caramba, agora eu vou ter uma história para contar. Cara, todo mundo dá uma gargalhada da minha cara, agora eu vou ter uma história para contar. Inclusive, uma semana não, uns 15 dias antes, na época que eu descobri o meu problema, né, neurológico, foi logo depois de um curso que eu fiz em São Paulo. Eu lembro que nesse curso a gente tinha que dar um soco com o braço direito para quebrar uma madeira, uma coisa assim, tá?
era power o curso, aí no final a gente tinha que ir lá e fazer essa técnica. Eu fui a única que não conseguiu. Meu braço estava muito fraco. Eu falei, caraca, o que é isso que meu braço tá tão fraco? Tá tão fraco. Achei estranho, mas não. Aí depois eu comecei a notar várias coisas esquisitas, só que depois de um mês certinho, isso foi em fevereiro, dia 15 de março, 20 de março, eu estava na mesa de cirurgia, passando por 9 horas de cirurgia. E nesse curso, eu lembro que eu estava conversando com os amigos, né, que a gente sentava sempre junto assim, pessoas que eu conheci lá, e eu falei com eles, gente, eu fico vendo esses caras aí dando cursos, eles contam umas histórias tão legais da vida deles, tão assim, motivacionais, né, eu não tenho uma história assim legal para contar, e olha que a minha história sempre foi cheia de retalhos loucos para contar, mas a gente não vê isso como uma história empoderada, né. Aí depois da cirurgia foi que eu pensei, caraca, a única coisa que eu pensei, agora eu vou ter uma história pra contar, eu juro, que eu em nenhum momento eu pensei no problema, eu só pensei no que aquilo ia me trazer de benefício, e foi isso, de uma certa forma, foi muito legal, que me ajudou a estar aqui hoje, podendo ajudar profissionais como vocês, porque esse empoderamento que eu senti ali, apesar de logo depois de um problema, me trouxe essa vontade, esse desejo absurdo de fazer pessoas caminharem em direção aos seus projetos de vida, aos seus sonhos, aos seus desejos realizados, à sua realização profissional. Porque se eu consigo ter esse mindset imparalisável, qualquer de vocês vão conseguir também. Não dá para parar. Depois que a gente começa rumo ao que é o nosso desejo real profissional, não tem como parar. Pelo contrário, é só alegria, tá bom? Então, pessoal, o primeiro ponto que eu queria falar é desse padrão. É muito importante que vocês desenvolvam isso. Vocês estão aí inteiraças, com o corpo massa, funcionando 100%, entendeu? Felizes, com uma família, com saúde, entendeu? Então, trabalhem esse templo de vocês. O físico, é preciso trabalhar o físico. Porque se você não tem uma alimentação bacana, o seu intestino vai estar todo bichado, não vai estar produzindo tantos neuroquímicos. Se você não fizer uma atividade física legal, você não vai conseguir ter endorfina suficiente. Se você não tiver um sono legal, ninguém vai te suportar no outro dia de mau humor. Então trabalhe o seu templo sagrado, trabalhe a sua mente. Somente tire as ervas daninhas, tire os pensamentos que não te levam a lugar nenhum. Tira essas ervas daninhas que só te levam para o buraco, entendeu? Eu sempre falo que nossa mente é como se fosse um jardim, é um jardim. Se você olhar no jardim, outro dia eu fiz até um stories comparando, né? Aqui, há pouco tempo eu comprei, eu gosto muito de mexer com plantas, então eu sempre faço stories fazendo analogias, né? Com metáforas, analogias, contando um pouco sobre a mente e falando da terra. E há pouco tempo eu comprei uma terra para pôr aqui no jardim que veio cheio daqueles trevinhos, só que de 3 folhas, nem de 4 é para dar sorte. O danado é de 3 folhas e só serve de praga, ele brota igual uma praga, é a praga, né? Então, o que aconteceu? Eu mostrei que quando você cava fundo, você consegue tirar com a batatinha aquele trevo. Então, quando você consegue tirar com a batatinha, ele não volta mais, ele não vai retornar mais pro seu canteiro. Você não vai mais ter o problema de ter aquela praguinha ali. A mesma coisa acontece com os seus pensamentos. A primeira vez que você vê um pensamento negativo que não vai te levar a lugar nenhum, você tem que virar uma verdadeira jardineira ali, ficar vigilante, tira aquele pensamento da sua vida, bloqueia ele na hora, para ele na hora. Se ele repetir, bloqueia de novo, até que você vai cavando fundo, e mais cedo ou mais tarde sai a batatinha inteira. Entendeu? Daquela praga e aquele pensamento não volta. A mente se a gente permitir, como dizem muitos, é a oficina do diabo e não podemos permitir, porque nós estamos no comando, não a nossa mente. Entendeu? A partir do momento que você trabalha o seu corpo, a produção de neuroquímicos, você trabalha a sua mente, seu mindset muda, você começa a florescer de uma forma que você não faz ideia. Aí você pode começar a alimentar a sua pétala espiritual com meditações, com orações, com preces, com visualizações, o que você tiver o hábito de fazer. Alguma coisa que te conecte a Deus, ao ser superior. Por quê? Porque é fundamental que você mantenha essa chama ardente, essa chama que não te deixa desistir jamais,
entendeu? Ardente. E ele sim vai dizer lá no seu ouvido, essa chama, vai te dizer lá no ouvido, não para, quando você estiver louca para desistir, não para, tá faltando pouco. Eu escuto isso, gente, todo santo dia na minha vida, na minha meditação. Por isso que eu não desisti em nenhum momento. Todo santo dia, quando eu tô na minha meditação, que eu pergunto, meu Deus, eu tô no meu caminho certo? Como é que tá? Eu sempre escuto alguém dizendo lá no meu ouvido, não para, não para, você tá no caminho certo, não para, não para. Então, assim, a gente tem que dar ouvidos ao nosso silêncio, que eu falo. Ficar em silêncio e escutar. É esse equilíbrio das pétalas, da pétala mental, da pétala física, da pétala emocional e da pétala espiritual, é que vai florescer em você o ser imparalisável. Que nada nem ninguém te bloqueia. Nada nem ninguém. Sabe por quê? Porque você só tem foco em uma coisa, naquilo que você veio realizar. Porque não é por você, é pelos outros que você vai entregar aquilo que você veio realizar. E não tem alegria maior, não tem presente maior do que você, de repente, tá em casa, como aconteceu comigo hoje, tá em casa. Aí, de repente, você abre o seu direct e tá lá um aluno te contando de um resultado, você recebe um e-mail, você recebe um WhatsApp. Você recebe um WhatsApp de quem nem é aluno falando de um post que você fez e que gerou uma transformação. Entendeu? Isso paga qualquer coisa. Isso é melhor que qualquer dinheiro no mundo. Porque isso é eterno. O dinheiro é apenas algo que pode acabar e voltar a hora que a gente quiser. Só que uma coisa que, inclusive, foi bom entrar nesse assunto em relação a prosperidade financeira, né? Que eu tô falando aqui de negócios, então, lógico que quem quer criar um negócio no digital, é lógico que quer resultados. Quem não quer, eu quero. Quem não quer o resultado financeiro? Quem não quer a realização financeira, a prosperidade financeira, né? Liberdade financeira é maravilhoso. Só que, se tem uma frase que eu escutei uma vez que eu verdadeiramente acolhi o seu propósito, não, a sua liberdade financeira está diretamente proporcional ao seu propósito de vida. Entendeu? Às vezes a gente se ilude um pouco achando que o nosso propósito de vida é algo enorme, transformar o mundo, criar multidões. Não é. Às vezes o seu propósito de vida está ligado à sua irmã que está na sua casa, ao seu marido, ao seu filho. Entendeu? Mas uma coisa que você tem que entender também, que Deus não vai entregar fortuna para você se você não estiver preparado para administrar. Como que ele vai entregar para você um prédio se você não dá conta de limpar um apartamento? Como que ele vai te entregar uma mansão se você não dá conta de manter organizado a sala de estar? Entendeu? Como que ele vai te entregar milhões se você gasta cada 10 reais que você ganha assim no primeiro minuto? Então isso também é mindset, isso também é padrão mental, isso também tem que ser organizado, tá bom? Então tudo isso a gente fala muito, eu falo muito isso com os meus alunos e é fundamental. Então, pessoal, só lembrando aqui, não esquecer de trabalhar as pétalas, tá? O físico, emocional, o mental, o espiritual, fundamental, e lembrar que o negócio digital é maravilhoso, é transformador, é empoderador. Ele não traz para você resultados somente naquilo que você criou como negócio, mas ao redor. O entorno também reflete. Por exemplo, se você diz nas redes sociais, como aconteceu com alunos meus, inclusive eu tenho lives com elas, já foi feito lives elas contando essa história. Se você cria um negócio digital e de repente você fala nas redes sociais que está criando um negócio digital que vai liberar, as pessoas se interessam por você. Elas passaram a ter agenda lotada depois que disseram isso. Se você começa a participar, por exemplo, de mentorias, você passa a fazer parte de um grupo seleto que tem o mesmo objetivo que você. Então você recebe apoio, você tem sensação de pertencimento automaticamente, você fica com um mindset mais equilibrado, porque o ser humano ele
tem necessidade de pertencimento, ele tem necessidade de participar, de se relacionar. Então é importante que você trilhe uma jornada com um grupo junto, que trabalhe junto, te apoie, ok? Então, isso é fundamental. E se tem uma coisa que eu faço lá na mentoria Nutrição Digital com os meus alunos, é justamente trabalhar isso aí, essa coisa da integração durante os encontros online. Temos o grupo lá do WhatsApp, que pode existir uma participação e ajuda entre um e outro lá, isso ajuda demais também. Então, pessoal, para encerrar aqui, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e convidar para um evento que eu vou fazer amanhã. O link está na bio, aqui no meu perfil do Instagram tem um link. Eu vou fazer um webinário amanhã fantástico, que eu vou mostrar para vocês tudo que eu trilhei, toda a jornada que eu trilhei para chegar até aqui. O passo a passo que eu trilhei e que você pode trilhar também e com certeza ter os mesmos resultados que eu tive, tô tendo e que ainda vou ter muito mais, tá bom? Não tenho dúvida disso. Tá? Então vai lá na minha bio, lá no meu perfil, se inscreva, que eu te espero amanhã às 20 horas. Você vai entrar para um grupo meu, que é o grupo VIP. No grupo eu vou deixar um link, que é o link de uma sala onde nós faremos esse bate-papo com o grupo e que eu vou dar o passo a passo para chegar ao empreendedorismo, para se tornar um empreendedor digital, seu negócio digital, como eu cheguei. Tá bom? Não tenha dúvidas, que vocês vão perceber que é fantástica, é uma jornada incrível e muito gostosa de se fazer, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Quem tá por aí? Alguma dúvida? Isso aí, Fabi, arrancar pela raiz. Tudo que não for pensamentos produtivos, empoderadores, corta o mal pela raiz, pelo amor de Deus. Não fica pegando pensamento ruim para criar. Qualquer coisa que vier à sua cabeça, que não vai te somar nada, tira na hora, arranca na hora, tá? Por nada, Giane, tudo bem? Já foi lá pro grupo? Vai lá pro grupo, que amanhã vai ter um webinário muito legal. Valeu, Fabi, brigadão, amore. Brigadão mesmo. Você que tá assistindo depois essa live, a gravação, não esquece de ir lá no perfil, que lá você vai poder se inscrever, participar do meu grupo VIP e participar do webinário que vai ser top das galáxias amanhã. Obrigada, Alexandra. Gente, Alexandra Bettinati, é você? Quanto tempo, minha aluna querida? É isso mesmo? Me confirma se é você, que eu não tô acreditando, isso é uma honra. Faz tempo que eu não te vejo. Que legal, gente. Legal demais. O bom da internet é isso aí, né? O bom do digital é isso aí, que você conecta com as pessoas, às vezes as pessoas somem, depois você se conecta de novo, mas a gente sabe que a gente tá sempre aqui, juntinho, todos juntinhos. Ah, meu bem, que bom te ver de volta. Legal, viu? Muito feliz em te ter aqui de volta. Bora pra ação, bora pro digital, que isso aqui tá bombando, viu? Gente, muito obrigada então pela participação. Espero vocês amanhã no webinário. Vão lá no perfil, se inscrevam lá no perfil, clica lá no perfil que vocês vão cair no meu grupo VIP e vão participar do... Voltou. Do webinário amanhã, que vai ser fantástico. Prometo que eu vou entregar tudo muito bacana para vocês, tá bom? Beijo.